Meus irmãos, sejam bem-vindos novamente ao Clube da Sabedoria Bíblica, Gênesis capítulo 7. Bíblia nas mãos. Se você gosta de fazer anotações e extrair melhores lições da análise que fazemos do capítulo, então caneta na mão, papel e vamos para cima. O capítulo 7 de Gênesis tem 24 versículos tratando as questões referentes ao dilúvio. Primeira coisa que me chama a atenção é que Noé não entendia de engenharia naval. Pelo menos não existe respaldo bíblico, histórico-teológico suficiente que argumente a favor desta ideia de que ele entendia de engenharia naval. Mas, logo no primeiro, o capítulo número 6, Deus entrega a planta daquele projeto. Deus entrega o projeto nas suas medidas de altura, largura, profundidade, e Noé vai trabalhar, vai construir um projeto que Deus entregou. Lição para mim e para a tua vida: projetos que Deus coloca as mãos, não tem como dar errado. Segunda lição: se o projeto que Deus te entregou, você está fazendo do jeito que ele manda, ainda que por um tempo pareça que ele não sai do lugar, daqui a pouco ele vai flutuar, vai subir, ele vai se elevar. Quando Noé constrói a arca, ele construiu no seco, não se mexia, não se movia. E as pessoas incrédulas achavam que não ia dar em nada, até que a chuva começou a cair, e a chuva foi providência e ação de Deus. E o projeto de Noé, que estava estagnado, parado, inerte, saiu do lugar, começou a flutuar, subir sobre as águas e começou o seu processo de navegação. Lição é essa. Todo projeto que Deus te dá, ele pode começar pequeno, estagnado, parado, mas daqui a pouco ele vai sair do lugar e vai navegar em direção aos resultados que você espera. Guarde isso. Então, o capítulo número 6 vai dizer que o período em que Noé está construindo esta obra, essa ideia de Deus, que Deus é um Deus de ideias, a arca é uma ideia de Deus, o tabernáculo que Moisés construiu é uma ideia de Deus, o templo que Salomão construiu é uma ideia de Deus. Deus é um ser que tem ideias. Livro de Isaías, capítulo 55, versos 7, 8 e 9, diz que Deus tem ideias, um pensamento. A Bíblia diz: meus pensamentos não são como os seus, como os vossos pensamentos. Deus está dizendo: minhas ideias não são como as suas ideias. Deus diz para Isaías: minhas ideias são maiores do que as suas. Então Deus tem ideias. E Deus nos dá também as suas ideias maravilhosas para aplicarmos nas áreas das nossas vidas. E aí, nesse período em que Noé vai construir a arca, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: 2 Pedro capítulo 2, verso 5, vai destacar que Noé, ele foi preservado com a sua família e que ele foi pregoeiro da justiça. Não foi pregoeiro da justiça com a sua vida. Noé foi pregoeiro da justiça porque ele anunciou para as pessoas que haveria um dilúvio. Noé foi pregoeiro da justiça porque ele deixou claro para os seus contemporâneos que Deus não estava se agradando das obras, atitudes e comportamento dessas pessoas. 1 Pedro capítulo 3, verso 20, vai dizer que nos dias em que havia desobediência, nos dias de Noé, Deus foi longânimo, uma paciência ao extremo com aquelas pessoas. Significa que Deus está dando tempo de arrependimento. Então, antes de dizermos: o juízo de Deus veio, Deus é mau, Deus é cruel, não. Antes de vir o juízo, a longanimidade se manifestou. Deus deu chance, oportunidade. Mas o homem não abraçou essa chance, não abraçou essa oportunidade. Agora, o que me chama a atenção relacionado ao dilúvio é o que eu falei no capítulo anterior. É que eu, Márcio Leopoldino, particularmente, não acredito que o dilúvio ele atingiu todo o globo terrestre. Não faz sentido se analisamos a cronologia bíblica e entendendo que depois que Adão e Eva saem do jardim até Noé dá em torno de 1.600 anos, e aqui tem lições poderosas aqui dentro.
Em 1.600 anos, por mais que o povo está povoando a Terra, muitos filhos sendo gerados, nós não passamos de 1 milhão de habitantes na Terra, 1 milhão e pouco. 1 milhão e pouco de habitantes não cobririam o globo terrestre. Ainda mais que não havia, naquele tempo, essa forma deles viajarem longos quilômetros com a facilidade que tem hoje. Era a pé, ou quando eles começaram a domar os animais para a viagem com os animais. Então, não faz sentido. Deus, ele é um ser inteligente. Para que ele mandaria água no que hoje nós chamamos de continente americano, dividido em América do Sul, que é aqui embaixo onde nós estamos, América Central e América do Norte, que é onde estão os Estados Unidos, ou na Oceania, ou na Austrália, alguns outros países? Por que Deus mandaria água na Europa para alagar se não tem habitantes, se não tem pessoas? Não faz sentido. Por isso que o dilúvio ser universal cobriu os maiores picos da Terra, se refere a cobrir os maiores picos daquela região onde habitava seres humanos. Ponto. Aqui entra uma outra curiosidade. O plano de Deus era a aniquilação da raça humana, não dos animais. Tanto que ele criou uma arca para a preservação das espécies. Significa que as aves que voaram longas distâncias, os animais que têm a maior facilidade de se deslocar para longas distâncias, possivelmente vindo para o continente americano e outros continentes, eles não sofreram o dilúvio, eles não sofreram o juízo, esses animais, porque o juízo de Deus não era para os animais, tanto que Deus os poupou. O juízo era sobre o homem. Uma terceira curiosidade e uma lição que fica para nós é que alguns dizem, os dinossauros realmente existiram? Eu digo, sim, existiu. Entraram na arca de Noé ou de Noé? Sim, entraram. Aí, alguém diz, espera aí, olha o tamanho dos animais. E aí vamos ponderar aqui alguns pensamentos. Primeiro, os dinossauros que existiram não eram os dinossauros nesse estilo de Steven Spielberg, o grande produtor americano de Jurassic Park e outros tipos de filme. Aquilo ali é apenas a meca de Hollywood vendendo um produto para ganhar dinheiro e prender a atenção do povo. Dinossauros tinham desde centímetros ou até 100 metros de altura. Isso é fato. Primeiro. Segundo, os animais, como os dinossauros, entrarem em extinção, cientificamente falando, nós não podemos fazer essa afirmação. Por quê? Por exemplo, ali num país chamado Indonésia, nós temos uma espécie de é como se fosse um lagarto, que é chamado dragão de Komodo, que é daquela região. Ele é uma espécie de um dinossauro. O lagarto, a estrutura e a forma do seu corpo é uma espécie de dinossauro. O crocodilo, o jacaré é a mesma coisa. Outra observação é que nós não exploramos as mais profundas partes das nossas florestas tropicais e não exploramos as profundezas dos oceanos na sua forma plena. Logo, se eu não fiz essa exploração, eu não posso afirmar categoricamente que os dinossauros se extinguiram ou entraram em extinção. Isso aqui são ideias propostas por cientistas, mas isso não é científico. E isso precisamos analisar. Outra questão é que para entrar na arca, alguns desses animais que Deus aprovou e achou que deveria entrar, não precisa entrar na forma adulta. Pode entrar na forma de filhotes. Por exemplo, a Bíblia não diz que Deus coloca todos os animais na forma adulta. Deus não pode ter mandado Noé colocar na forma de filhotes, que tem tamanho menor, dá menos trabalho para o manuseio e o cuidado ali dentro da arca. Então, a Bíblia não diz especificamente que tem que ser na forma adulta. Então, isso deve ser levado em consideração. Então, na arca de Noé, com certeza, entraram os dinossauros. A descrição do Behemoth, descrito no livro de Jó, que algumas traduções colocaram como se fosse um hipopótamo, o que não é, o texto original hebraico não diz isso, só fala o Behemoth ou Behemoth no hebraico, que pode se referir a um touro, uma espécie de um touro, de um boi ou de um touro, como também outros tipos de animalias selvagens. E o capítulo 37
E o 38, 39, onde Deus se manifesta para Jó de forma tremenda, descreve uma espécie, um tipo de animal que cai bem na descrição do que nós chamamos de dinossauros. E Jó é contemporâneo de Abraão, que veio depois do dilúvio. Está me entendendo? Então, nós não podemos afirmar categoricamente que os animais entraram em extinção se nós não exploramos todas as profundidades dos oceanos. Assim sendo, os animais que Deus quis preservar, ele preservou na arca. Outros entraram em extinção no dilúvio, porque não teve como salvar, não foi salvo todos os animais. E existem animais terrestres que não são bons para as águas, para nadar, automaticamente acabaram morrendo. E aí sim, outros animais ou alguns seres dentro do campo dos dinossauros podem ali ter sido extintos. Então, são lições que nós carregamos conosco na arca de Noé, descrita em Gênesis, capítulo número 7. O capítulo 7 vai dizer que Noé é pregoeiro da justiça, em torno de 100 e poucos anos, 120 anos, alguns creem, a Bíblia chega a descrever essa data, mas alguns acreditam que tem um pouco mais em cima disso daí, mas a Bíblia descreve 120 anos, em que é o processo da construção da arca. Com 600 anos, Noé entra na arca com a sua esposa, seus 3 filhos, Shem, Cam e Jafé, e as esposas deles, a saber, 8 almas ao todo, ou 8 pessoas entram na arca. E a Bíblia diz que Deus fecha a porta por fora, porque a oportunidade foi dada enquanto a arca estava sendo construída. Perderam a oportunidade quando, na longanimidade de Deus, na paciência de Deus, Noé, ele é um exemplo dentro da sociedade de vida. Ele pregava com o seu estilo de vida, com a sua maneira íntegra e piedosa de viver. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Não é que Noé era um santão, um santarrão. Noé era um homem comum, como eu e você. Imagine que se hoje houver uma sociedade totalmente corrompida, e você decidir viver uma vida no templo, orando, jejuando, lendo a Bíblia, viver no meio da sociedade de forma piedosa, você vai se destacar no meio de todos. Era exatamente isso que aconteceu com Noé. Enquanto muitos se entregaram à licenciosidade, a uma vida pecaminosa, Noé decidiu viver fazendo a vontade de Deus. E isso agradou o Senhor. E Noé, que o projeto dele foi, no início, sinônimo de zombaria, porque acharam que não ia dar em nada, estava inerte, parado. No final, quando eles entraram na arca, Deus solou por fora, o dilúvio começou, e o projeto que estava estagnado, parado, ele começou a subir. E o lugar mais baixo que parou foi no cume das montanhas, que está na região da atual Armênia, que é no extremo oriente. Foi aonde aquela arca parou. Eu estou dizendo que os projetos que Deus te entrega vai subir, e vai subir muito, e muito alto, para a glória de Deus. Deus te abençoe, te espero no próximo capítulo.